Uma espada afiada, ela é firme, amém? E eu estou muito feliz de poder estar aqui com vocês, de poder estar ministrando um pouquinho da palavra, de poder compartilhar aquilo que Deus tem trazido ao meu coração. E eu estou muito feliz de verdade. Todo mundo abriu em Filipenses 3? Eita, Deus bom. Aleluia. Versículo 7, tá? Diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo, e mais do que isso, bem mais do que isso, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, e as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Jesus, o poder da sua ressurreição e a participação em seu sofrimento, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aleluia. Você pode curvar sua cabeça. Pai, muito obrigado por essa palavra. Eu quero te agradecer pela revelação do teu Espírito. Eu quero te agradecer pela revelação da tua palavra, porque eu sei que Deus, eu sei que o Senhor espera de nós, os filhos, uma expectativa genuína da sua volta. Eu sei, Pai, que não se trata mais da nossa vida, dos nossos interesses, dos nossos próprios sonhos, dos nossos próprios projetos, mas se trata da tua graça, da tua glória, da tua revelação. Muito obrigado, Jesus, por essa oportunidade que o Senhor me concede de ministrar a tua palavra, de poder me fazer participante daquilo que o Senhor mandou fazer. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Muito obrigado por essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém, queridos? Muito obrigado, pessoal do louvor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Queridos, a gente está aqui diante de uma das passagens mais lindas do Novo Testamento. Quando o apóstolo Paulo ele vai escrever essas coisas, debaixo de uma inspiração do Espírito, debaixo de com uma linguagem totalmente, uma linguagem de alguém que entende o que é eternidade, de um homem que vive a eternidade. Quantos sabem que a eternidade começou quando você entregou sua vida a Jesus? Porque tem muita gente que diz assim: quando eu chegar na eternidade? Não, irmão, a eternidade ela já começou. Para você que nasceu de novo, você já é um ser espiritual, nascido de novo, justificado, redimido em Cristo, que já está vivendo uma vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Então, quando você chegar na eternidade, né, o pessoal sempre usa esse termo, não, nós já estamos vivendo a eternidade. E Jesus, ele instrui os discípulos a começar a ter essa consciência de eternidade desde cedo, né? Então é muito importante que a gente entenda essa percepção. E daqui a pouco eu vou vir para o texto. Jesus passa 3 anos e meio ensinando aos seus discípulos tudo aquilo que eles precisavam para viver uma vida de sucesso nessa terra. E essa condição, essa percepção dessa consciência de eternidade, ela precisa ser muito clara. E isso não se trata só dos discípulos, mas da nossa vida. Estão comigo? Jesus, em certa passagem, lá em João capítulo 4, depois da conversa com a mulher samaritana, eu sempre cito isso, mas para que fique gravado no nosso coração, como Jesus queria levar a mente dos discípulos a uma consciência eterna, de que eles não precisariam, de que eles não poderiam gerar expectativa apenas nesse mundo, nesse sistema. Amém, queridos? Amém? Eles não poderiam gerar expectativa apenas nesse mundo e nesse sistema. Então Jesus, depois do diálogo com a mulher samaritana, ele está encostado no poço, no tanque, e quando chega, os discípulos que tinham ido comprar comida vão ter com Jesus, e eles oferecem comida a Jesus, e essa expressão, essa linguagem que Jesus usa é uma linguagem muito eterna. É de alguém que tem a consciência da eternidade. Ele diz assim: eu tenho uma comida que vocês ainda não conhecem. A minha comida consiste em fazer a vontade do meu Pai. Irmãos, você pode parar para pensar, qual é a necessidade primária do homem? Comida. Você está comigo? Qual é a necessidade primária do homem? Comida. O homem ele pode sobreviver sem qualquer coisa, menos sem comer e beber.
Você está comigo? Então é a necessidade física primária do homem, é a comida e a bebida. E Jesus diz: a minha vida não está baseada na satisfação das minhas necessidades naturais, mas está baseada em fazer a vontade de Deus. Porque ele diz: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade do Senhor. Amém? O apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 14, versículo 17, ele diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Em outras palavras, ele está dizendo assim: o reino de Deus não é semelhante a esse reino que vocês estão olhando. A cultura do reino de Deus não é essa cultura natural que nós estamos inseridos. Você está comigo? Porque deixa eu dizer algo para você. Você é brasileiro, sua pátria é brasileira, o seu homem natural, ele pertence, né, a essa nação como, né, você é patriota dessa nação, você está aqui, nasceu aqui, mas quando você nasceu de novo, você recebeu uma identidade celestial. Eu tenho essa convicção, queridos, eu tenho essa convicção. Nós recebemos uma identidade celestial, e essa identidade, irmãos, é cidadão do reino dos céus. Você está comigo? E nesse reino, esse reino ele é regido de uma cultura diferente, totalmente contrária à cultura do mundo. A cultura desse mundo diz o seguinte: viva os seus sonhos, viva os seus projetos, construa a sua vida baseada na sua percepção, na sua inteligência, seja alguém na vida. É assim ou não que a gente aprendeu desde pequeno, né? Nossos pais dizem assim: meu filho, estude para ser alguém na vida. Só que quando você conhece Jesus, você entende que você é alguém. Você está comigo? Que a tua percepção natural, ela é muito falha e limitada diante do que Deus pensa de você, diante do que Deus quer de você, diante daquilo que Deus preparou para você. Está comigo? E isso é glorioso. Nós pertencemos a um mundo espiritual muito mais real do que esse. Irmãos, nós precisamos nesse tempo, construir na nossa vida uma consciência de eternidade. Isso é muito glorioso, porque Jesus, por mais que se movesse nesse mundo, estava nesse mundo quando veio à terra, passou 3 anos e meio ensinando aos discípulos, nesse mundo, mas a sua mente, o seu coração, a sua percepção das coisas estava baseado no mundo espiritual, nas coisas de Deus. Você está comigo? Aquilo que regia Jesus, aquilo que governava Jesus, aquilo que era o combustível para o crescimento de Jesus, aquilo que fazia Jesus se mover diante dos milagres, diante das situações que surgiam à sua volta, não era esse mundo físico, mas era o mundo espiritual. Você quer uma prova? Jesus queria pagar um imposto, e o que é que ele faz diante dessa circunstância que surgiu? Ele pede para Pedro ir pescar, e as moedas foram tiradas de dentro da boca do peixe. Ou seja, sempre as situações que estavam diante de Jesus, ele não resolvia de uma forma natural. Sempre havia uma resolução espiritual para os problemas, irmãos. Irmãos, sabe o que a gente precisa? A gente precisa aprender com Jesus. Porque é uma tolice da nossa parte querer resolver um problema espiritual com ajuda natural. Nós nunca vamos conseguir resolver. Tem coisas, irmãos, que só a unção é capaz de quebrar. Vou dizer de novo. Tem coisas que só a unção é capaz de quebrar na nossa vida. Tem coisas que só o poder do Espírito é capaz de quebrar na nossa vida. E muitas vezes nós estamos lutando com armas naturais, nós estamos lutando e nós estamos perdendo as forças, porque nós não estamos encontrando a verdadeira razão para continuar lutando, para continuar guerreando, que é o quê? A força espiritual. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força, irmão. Quando nós alegramos o coração de Deus, nós temos o combustível necessário e suficiente para conseguir vencer todas as tentações, todas as circunstâncias e todos os problemas. Você está comigo? E o apóstolo Paulo era um homem que entendia essa consciência, que entendia essa percepção espiritual. A Bíblia diz que o homem espiritual, ele discerne todas as coisas espiritualmente. Você está comigo? E ele diz: tudo que para mim era lucro, eu passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Ou seja, eu vivia uma vida muito certinha diante daquilo que eu achava que era certo. Eu vivia uma vida irrepreensível diante da minha percepção sobre a vida, sobre as coisas. Eu vivia plenitude daquilo que eu mesmo tinha
como consciência de plenitude. Só que quando ele encontrou Jesus, ele viu que nada daquilo que ele tinha vivido, nada dos projetos que ele tinha projetado para ele, nada, nenhuma da sua percepção natural era suficiente comparado àquele homem que ele acabou de encontrar. Você está comigo? É por isso que o louvor, a adoração, o testemunho pessoal, a satisfação em Deus, o quebrantamento, a contrição de coração, ela é tão preciosa, porque nós não precisamos de nada externo para ser feliz. Nós não precisamos, irmãos, não estamos aqui sob efeito de drogas, nós não estamos aqui sob efeito de alucinógenos, não, nós estamos apenas, irmãos, bebendo daquilo que a palavra diz. Jesus diz: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Aquele que tem sede, vem a mim e beba. Nós não precisamos. Você está comigo? Se você precisa de alegria externa para ser feliz, você precisa conhecer Jesus. Você precisa conhecer Jesus. Você não precisa de motivos externos para sorrir. Você não precisa de motivos externos para se alegrar. Mesmo que, deixa eu dizer algo para você. O profeta Abacuque, ele diz uma coisa forte. Ele diz: ainda que a figueira não floresça. Aleluia. Ainda que não haja fruto na vide, ainda que não haja. Ele diz: todavia eu me alegrarei no Senhor. Irmãos, isso é tão glorioso, porque ainda que não haja. Na minha percepção, e trazendo para uma forma mais contemporânea daquilo que eu poderia falar para vocês, ainda que as contas estejam atrasadas, ainda que o menino esteja dando trabalho, ainda que as coisas não fluam como o esperado, ainda que não seja do seu jeito, ainda que não seja no seu tempo, ainda que não seja da sua forma, todavia é motivo de se alegrar em Deus. Nós somos tão imediatistas muitas vezes, queridos, porque queremos as coisas do nosso jeito, queremos que as coisas fluam no nosso tempo. Mas a partir do momento que nós encontramos Jesus... Peraí, alguém aqui entregou a vida a Jesus? Amém. Vou perguntar de novo. Alguém aqui entregou a vida a Jesus? Amém. Entregou a vida a Jesus? Confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Amém. E por que você está querendo governar alguma parte dela ainda? Porque se você entregou a sua vida a Jesus, quem entrega a vida a alguém não pode estar preocupado com o que ele vai fazer com isso, porque você entregou. É por isso que chegou o tempo de nós... entendemos verdadeiramente o que Deus espera de nós para esses dias. Irmãos, eu estou com muita expectativa para a volta de Jesus. Com muita expectativa. Deixa eu dizer algo para você. Você sabe por que os discípulos estavam ansiosos para pregar o Evangelho a todas as nações? Assim como Jesus diz, até os confins da terra. Isso é muito forte e traz uma alegria para o meu coração muito grande. Porque Jesus, lá em Mateus capítulo 24, no seu sermão escatológico, ele vai falar sobre diversas coisas, rumores de guerra, momentos difíceis, a multiplicação da iniquidade, ele vai falar sobre diversas coisas, e ele diz: gente, quando tudo isso acontecer, ainda não é o fim. Por quê? Porque o fim virá quando o Evangelho for pregado a todas as nações. Vamos apressar a volta de Jesus? Pastor, como é que apressa a volta de Jesus? É pregando o Evangelho a todas as nações. Jesus, por conta dessa declaração, ele ativou nos discípulos uma consciência, irmãos, de um fogo pelo perdido, de um fogo pelas pessoas lá fora. Ele diz: gente, preguem o Evangelho, sejam testemunhas verdadeiras do que eu fiz por vocês. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês precisam ir e fazer aquilo que eu ensinei vocês. Agora, eles estavam tão convictos de que Jesus poderia voltar naquele tempo, que o desejo de pregar o Evangelho estava muito forte a todas as nações. Por isso que eles não descansavam, por isso que para eles não tinham tempo difícil, por isso que para eles não tinham tempo ruim, porque ao final de contas eles tinham um objetivo. Eles queriam ver o Senhor novamente. Sabe, irmãos, nós temos uma consciência muito rala, eu acredito, de eternidade. E nós precisamos crescer em Deus na nossa expectativa na volta de Jesus. Por quê? Na realidade, claro, eu vou fazer essa ilustração porque eu sempre faço. Imagine, preste atenção, tá? Depois eu vou voltar para o texto de Filipenses, porque eu quero esmiuçar algumas coisas aqui que ele vai falando. Imagine que o Espírito Santo acorda Jeanderson na madrugada. Jeanderson! Imagine uma aparição que teologicamente a gente fala de teofania, que é uma aparição física e visível de Deus. Você pode imaginar isso? Deus, o próprio Deus, aparecendo para ti, cara, de uma forma visível. Os teus olhos contemplando o Senhor. Imagina Deus, se revela para tu no meio da madrugada e diz assim: amanhã, meu filho, segunda-feira, 11 horas da manhã,
presta atenção. Eu vou voltar. Avise o meu povo. Você pode imaginar isso? O que é que G. Anderson vai fazer até 11 horas da manhã? Não, vocês não estão entendendo. É para meditar mesmo nisso aí. O que é que ele vai fazer até as 11 da manhã? Sair feito um louco, um desesperado? Gritando para todo mundo que Jesus apareceu para ele, disse que ia voltar às 11 horas da manhã? Pedindo para o povo se consertar, se arrepender dos pecados? Era ou não era? Era isso que iria acontecer? Mas por que nós não fazemos isso hoje? Não, vamos parar para raciocinar, gente. Por que nós não nos movemos nisso hoje? A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora da volta de Jesus. A Bíblia diz que ninguém sabe o dia nem a hora. Deus não apareceu para mim em uma visão, nem para Jean Anderson, em uma visão sobrenatural para avisar a hora exata da sua volta. Apareceu? Por quê, pastor? Porque não é preciso. Não tem necessidade desse aviso. E por que não tem necessidade? Porque a igreja precisa estar com ardente expectativa. Ele disse que nós não saberíamos o dia nem a hora, mas que saberíamos o tempo, a época específica do cumprimento das promessas sobre a nação, sobre o mundo, sobre a terra. Você está comigo? Irmãos, nós estamos vivendo um tempo profético da história da igreja. Eu não tenho como pregar e não falar sobre isso. Nós estamos vivendo um cenário profético sobre a história da igreja. Isso é muito forte, queridos. Aí eu quero te perguntar, onde está a tua expectativa? Aleluia, aleluia. Um homem estava com tanta expectativa, irmãos, que a vida dele não era mais preciosa diante do que Deus tinha, diante da chamada de Deus para a vida dele. Sabe por que nós não estamos loucos, desesperados, com desejo ardente de pregar o Evangelho e anunciar com tanta veemência, com tanta insistência para as pessoas sobre a volta de Jesus? Porque no fundo a gente acha que Jesus não vai voltar amanhã de 11 horas. Preste atenção que isso é muito forte. É porque no fundo, nós não achamos que Jesus vai voltar amanhã de 11 horas. Nós temos uma percepção que Jesus vai voltar a longo prazo. Talvez daqui a 10 anos, talvez daqui a 15, 20, 30. Ou seja, ao invés de nós estarmos apressando o retorno do Senhor, nós estamos com uma expectativa para o futuro. Ou talvez nem estamos com expectativa nenhuma. Você está comigo? E por que isso é tão importante? Eu quero acender o seu coração por meio dessa palavra. Você está comigo? Eu quero te dizer, não é tempo mais de nós estarmos simplesmente vivendo de uma forma comum. Eu vejo muitos cristãos que estão sendo pegos. E eu louvo a Deus, esses dias eu vi uma postagem no Instagram que o ministro falou exatamente aquilo que eu estou ministrando para esse tempo. Irmãos, a nossa maior dificuldade não é vencer o pecado, é vencer a falta de propósito. Nossa maior dificuldade nesses dias, irmãos, é vencer as distrações, a falta de propósito. Muitos estão vivendo uma vida até tranquila em relação ao pecado. Eu não peco, eu não diz respeito aos pecados mais graves, amém? Vocês estão comigo? Eu não traio minha esposa, eu não bebo, eu não fumo, eu não faço mal a ninguém, vou para a minha igreja, dou meu dízimo. Só que talvez ele esteja falhando naquilo que Deus esperava dele. Porque você não foi chamado, irmãos, para fazer aquilo que está dando certo. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus.
E talvez a nossa vida esteja funcionando e a gente está dizendo assim, rapaz, está dando certo. E o funcionar na nossa ótica talvez não seja o que Deus quer. Porque a gente está dizendo assim, não, está dando certo, pastor. Não, eu estou colocando tudo, rapaz, ó, está tudo ali, está tudo em linha. De acordo com a nossa percepção natural, realmente pode estar. Mas será que é exatamente essa vida que Deus quer que a gente viva? Eu quero mexer um pouco com você. Onde está a nossa expectativa? Porque se a nossa expectativa estiver na volta de Jesus, toda a nossa vida se molda àquilo que nós esperamos. Eu quero dizer, nós nos tornamos escravos daquilo que esperamos. Toda a nossa expectativa vai estar inserida em uma coisa só. Deixa eu dizer algo para você. Se você vai comprar um imóvel, ou se você vai comprar um carro, algo que você vai investir muito valor ali, você precisa planejar, você precisa conversar com a sua família. Os maridos conversam com a esposa conversa com os maridos, e toda a finança vai se moldar aquele novo investimento, aquela nova despesa, sim ou não? Imagina a compra de um imóvel, onde a família precisa se organizar, conversar, vai assumir uma nova despesa, uma nova parcela, você está comigo? Uma despesa que antes não tinha, mas agora vai ter, precisa de todo um planejamento, como é que vai ser, de onde nós vamos tirar, vamos suprir, e toda a tua finança vai girar em torno dessa nova despesa que você acabou de fazer, sim ou não? E você vai ter que abrir ali, tirar daqui, enxugar algumas coisas para poder cumprir, chegar num objetivo. É ou não é, queridos? Não é assim? Quando você quer comprar uma coisa que você gosta muito, que você quer muito, você tem que muitas vezes se abdicar de uma coisinha ali, economizar aqui, fazer um esforçozinho ali para chegar no objetivo desejado, sim ou não? É assim que funciona, é assim que funciona. Agora, trazendo esse ensinamento natural para uma percepção espiritual, quando nós estamos ansiando a volta de Jesus, com expectativa para a volta de Jesus, toda a nossa vida, e eu não estou dizendo só a nossa vida dentro da igreja, toda a nossa vida, seja ela espiritual, profissional, familiar, dentro do casamento, toda a nossa vida está regida em um único propósito: esperar a volta de Cristo e se mover nessa espera. Porque não é de qualquer forma que nós vamos esperar, irmãos. A noiva, ela precisa esperar de uma forma diligente, esperar com responsabilidade. E eu estou vendo tanta noiva descabelada nesses dias. Você é a noiva de Cristo? Arruma esse cabelo. Você é a noiva de Cristo? Passa um batom nessa boca. Você é a noiva de Cristo? Para de sujar o vestido. Nós precisamos entender essa percepção de eternidade. Se nós estamos esperando o retorno do Senhor, irmãos, não existe nada que pague, não existe nada que substitua a satisfação de estar nessa realidade onde Jesus nos colocou. O apóstolo Paulo diz: toda a minha vida que eu vivi antes de conhecer Jesus, irmãos, era como, o homem é fenomenal, o homem dividiu a história no meio. Todas as vezes que Jesus se encontra com um ser humano, ele sempre divide a história do cara. E com o apóstolo Paulo não foi diferente. E ele diz: antes de conhecer Jesus, eu não fazia ideia. Eu não fazia ideia daquilo que eu poderia viver. E agora, eu considero tudo que ficou para trás como prejuízo, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Abre novamente lá e acompanha comigo no versículo 12. Olha só, ele vai falar sobre a suprema grandeza do conhecimento de Jesus. Ele vai falar que o que para ele era lucro, ele passou a considerar como perda. Ou seja, quando um homem encontra Jesus, tem algumas coisas que para ele perde o sentido. Eu já falei diversas vezes isso aqui. Quando um homem encontra Jesus, tem algumas coisas para ele que perde totalmente o sentido, porque ele encontrou a razão da sua vida. Você está comigo? Aleluia, aleluia. Olha só, depois dele falar sobre a suprema grandeza do conhecimento de Jesus, depois dele falar de conhecer o poder da ressurreição, ele vai dizer: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Parou. Você pode imaginar o apóstolo Paulo, o homem que escreveu um texto do Novo Testamento, um homem espiritual, um homem que a Bíblia diz que as suas roupas curavam. Ele diz: gente, preste atenção, eu falei dessa suprema grandeza do conhecimento de Jesus, mas eu não alcancei ainda, eu estou prosseguindo em alcançar.
É por isso que nós não podemos parar. Você desiste fácil das coisas? Você desiste fácil das coisas? Uma das coisas que o diabo tem roubado dessa geração aqui, e eu digo dessa geração nova que está chegando aí, dessa juventude, é algo chamado perseverança. Jovens, não desistam fácil não. O jovem dessa geração não está acostumado a ouvir não. Só que o não, ele é muito importante para que a gente possa forjar o nosso caráter. Você sabia? Vai fazer uma entrevista de emprego? Não, ele vai para casa chorar. Não, rapaz. Vai para casa se alegrar em Deus e buscar estratégia para que no próximo você consiga. E crer que Deus sabe de todas as coisas. Ele fecha uma porta aqui para abrir uma muito melhor lá na frente. Precisamos aprender a viver com Deus pela fé. E a parar de colocar as nossas vidas pautadas em coisas naturais. Você está comigo? Voltando aqui para o texto. Aí ele diz, aleluia, irmãos, não penso mesmo eu que já... O apóstolo Paulo ele foi muito enfático a dizer, porque ele diz no versículo de número 12, não que eu já tenha alcançado, obtido tudo isso, ou seja, aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Jesus. Irmãos, não penso o mesmo eu já tendo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Deus, em Cristo Jesus. Olha só para mim, ele diz, gente, eu não alcancei. Sabe essa superioridade do conhecimento de Jesus? Conhecer Jesus, olha, as profundezas de Deus é muito profunda. Foi redundante isso aqui, mas só para você entender. As profundezas de Deus é muito sobrenatural. A mente de Deus é soberana demais. A mente de Deus é muito além, muito mais soberana, muito mais, sabe, inerrante, sublime, muito maior do que a minha inteligência. Deus é muito maior, os sonhos dele são maiores. A mente de Deus está acima e mais elevada do que a nossa. Agora preste atenção. Ele diz, mas mesmo diante dessa grandeza que está diante de mim, eu não desisto. Sabe o que o apóstolo Paulo, trocando em miúdos, aquilo que ele está querendo dizer? Vamos colocar os pingos dos is aqui? Ele está dizendo o seguinte, Deus é grande demais. Por mais que você queira conhecer Deus, Ele vai continuar sendo grande. Você nunca vai conseguir conhecer Deus na totalidade, porque Deus é muito grande. Mas de uma coisa eu sei, mesmo Ele sendo grandão, eu nunca vou parar de querer conhecê-lo mais. Deus é grande. Sabe aquela coisa de ver um caminho distante demais e a gente não querer nem entrar, nem começar? Você já parou para pensar nisso? Muitas vezes as pessoas acham que porque o caminho é muito longo, elas não estão dispostas a nem começar a caminhar. Você já desistiu de ir para algum lugar só porque é distante? Ô glória! Alguém já? A pé é longe demais. E eu vou mais a pé. Alguém já desistiu? Complicado, né, gente? Eu vou mais a pé, vou nada. Não. Terrível. Não. Minhas pernas não aguentam. Não é? Ou você até começou a caminhar e no meu caminho você desistiu. Não, vou nada. Qual é o nível do seu conhecimento de Deus? Você já começou? Eu já comecei. Estou chegando na estaca zero. Começa, viu? Amém ou não? Olha para o seu irmão, olha para a pessoa que está diga assim, começa, cara. Ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso é muito interessante. Porque talvez, isso aqui é lindo, porque o apóstolo Paulo, ele tinha muito conhecimento
irrepreensível, cheio da lei, um homem preparado, sabe? Só que quando ele se encontra com Jesus, ele percebe que o conhecimento que ele tinha e que a vida que ele tinha não era nada comparado ao que Deus tinha para ele. Quando você vai para Atos capítulo 9, na conversão de Saulo, Saulo estava no caminho de Damasco, é ou não é? Sim ou não? Lembra da história? Diante daquela visão poderosa, Paulo cai com o rosto em terra, cai por terra. E diante daquela visão assustadora, ele pergunta: quem é? E o próprio Jesus diz assim: eu sou Jesus a quem tu persegues. E diante dessa visão, Paulo fica cego. Deus vai usar um cara chamado Ananias, no meio da madrugada, com uma direção, uma instrução divina, diz assim: Ananias, vai lá numa rua chamada direita, e tu vai orar por um rapaz chamado Saulo. E Ananias diz assim: Senhor, eu conheço esse Saulo, conheço bem, é o rapaz que está matando os crentes, os cristãos, é? Muito bom o Senhor mandar eu ir lá. Eu conheço. Aí Jesus diz assim: mas tu vais, porque ele para mim é um vaso escolhido. E ele vai. Irmãos, eu acredito, deixa eu dizer algo para você, eu acredito que Ananias vai cheio de, claro, de convicção, porque foi o próprio Jesus que falou, mas por dentro aquele frio na barriga. Sim ou não? Imagine você ir na casa de um camarada, na casa onde estava um camarada, que Ananias conhecia muito bem a sua fama. Você está comigo? Ele vai diante dessa instrução de Deus, com convicção que era Deus, claro, mas eu acredito, irmãos, que a humanidade de Ananias deve ter sido, eu acho que a cada passo, aquele nervosismo, aquele friozinho na barriga, dizendo: rapaz, será que vai dar negado hoje? Será que eu vou entregar meu espírito hoje a Jesus? Deixa eu dizer uma coisa para você. Só existia um Paulo, cheio do Espírito Santo, que ganhou boa parte dos gentios, daquele tempo, para Jesus, porque houve um Ananias obediente. Então, para que os Paulos sejam evidenciados nesse tempo, precisa ter os Ananias. Você está comigo ou não? Eu quero abrir um parênteses para dizer uma coisa. Nunca você vai viver o sobrenatural de Deus se você não aprender a obedecer. Nunca. Eu nunca vi um homem bem sucedido sem experimentar a obediência. Irmãos, Jesus, a Bíblia diz em Hebreus capítulo 2 que Jesus ele experimentou, sabe? Experimentou a morte, e a Bíblia diz que ele foi aperfeiçoado por meio das coisas que sofreu. Aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu. E hoje tem gente querendo escapar do sofrimento, não é? Interessante. Achando que a vida no Evangelho é uma vida de mil maravilhas, de mil flores. Encontrei Jesus, Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A vida com Jesus não é uma vida da inexistência dos problemas. Você está comigo? Não é. Ele nunca disse que nós estaríamos no Manás. Ele disse que estaria conosco. Porque eu prefiro estar no deserto com Jesus do que no Manás sem ele, viu? Vou dizer de novo. Irmãos, eu prefiro estar no deserto com Jesus do que confortável sem ele. E nós precisamos entender essa percepção de obediência, porque é isso que vai gerar o combustível glorioso para que a gente possa esperar, e não apenas esperar, mas apressar, se mover diante da volta de Jesus. Você está comigo? Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 agora.
Não desista, persevere. Aleluia. A Bíblia diz que a vitória é daqueles que perseveram. Aleluia. Fé e perseverança herdam as promessas. Aquele que perseverar até o fim vai herdar a vida eterna. Persevera, queridão. Não desiste, não. Apocalipse capítulo 1. Antes de eu ler, eu queria só dizer algo para você. Diante dessa expectativa tão gloriosa, o apóstolo Paulo dizendo lá em Filipenses, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Eu quero te fazer uma pergunta, não responde, só medita nela. Você está pronto para o retorno do Senhor? Está pronto? Sabe por que eu tenho me perguntado isso esses dias, queridos? Porque não é tempo de se preparar. Se tu estiver se preparando, o negócio está feio. Nós temos que estar prontos para o retorno do Senhor. Porque da mesma forma que alguém, lembra do exemplo, da visão, em relação ao horário específico, do mesmo jeito que alguém que tem, diante da ilustração que eu fiz aqui com o Jean Anderson, acerca de alguém que sabe o dia especificamente e a hora especificamente, ele sairia feito um louco, saindo aos quatro cantos. Por que a igreja não está com esse sentimento? Eu vou explicar no final da mensagem, eu vou dizer por que a igreja desses dias não está com esse sentimento. Para que a gente possa estar ativando nesse tempo, essa consciência desse sentimento. O missionário Todd White, ele fala uma coisa interessante, ele diz, eu não quero passar por ninguém, sem dar a essa pessoa o direito de conhecer Jesus. Nós não podemos, irmãos, passar por essa geração sem deixar nela uma marca. E essa marca é a marca do Espírito. É a marca do Senhor. É a marca da palavra. Você está comigo? Apocalipse capítulo 1 diz o seguinte. Oh, glória! Aleluia! Versículo 9 diz, eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me em espírito, e ouvi por trás de mim, uma voz forte como de trombeta que dizia, escreva no livro o que você vê e envie às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando-me vi 7 candelabros de ouro. E entre os candelabros alguém semelhante a filho de um homem, e com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. E os seus olhos eram como chama de fogo. Os seus pés eram como um bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e em sua boca uma espada afiada de 2 gumes, e sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. E quando o vi, caí aos seus pés como morto. E então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? João, nesse texto, teve uma das visões mais extraordinárias da Bíblia. Talvez nenhum dos apóstolos, nem Paulo, eu falei aqui diversas vezes sobre o apóstolo Paulo, da grandeza da revelação que ele recebeu do próprio Jesus, mas talvez nem o apóstolo Paulo recebeu uma revelação tão gigantesca como João. O discípulo que para mim foi o que foi mais longe na sua intimidade e conhecimento acerca de Jesus. E num dos últimos anos do seu ministério, João, quando estava na ilha de Pátimos, recebe uma revelação como essa. E a Bíblia diz que depois da aparição de Jesus, ele cai como se estivesse morto, e Deus dá uma missão para João. Escreve, João, estava morto, agora estou vivo, e é necessário que você cumpra essa tarefa. Olha só que coisa extraordinária, deixa eu dizer algo para você. Um apóstolo que viu coisas extraordinárias,
que viveu 3 anos e meio com Jesus, quando ele esteve na terra, mas um homem que estava com uma expectativa de eternidade. Você está comigo? E quando ele vai escrever a sua epístola, 1 João, ele vai falar sobre o retorno do Senhor e sobre o seu coração queimando sobre a última hora. Filhinhos, já é a última hora. Você está comigo? Irmão, João estava com expectativa muito ardente sobre o retorno do Senhor. Essa visão acerca de Jesus quebranta o meu coração de um tempo onde nós precisamos ativar em nossos corações essa percepção de eternidade. Deixa eu dizer algo para você. Jesus pode voltar antes de terminar esse culto. Se ele voltar hoje, eu te pergunto, onde estão os problemas de amanhã? Não, vou te perguntar aqui, onde estão os problemas de amanhã? Onde estão as incertezas do amanhã? Onde está a falta de percepção sobre o futuro? Onde está o medo da morte? Se Jesus voltar hoje, onde está a falta de dinheiro? Cadê os problemas? Sabe o que eu quero dizer, querido? Que você precisa, nesse tempo, viver com tão grande expectativa, onde toda a sua vida vai estar baseada apenas em um único propósito. O noivo, quando ele tem um propósito, irmãos, você já sentiu o que é os preparativos de um casamento? Eu já senti isso na pele, mas eu sei como é. Você só pensa em uma coisa. Em quê? Na noiva. E o noivo só pensa? O noivo só pensa na noiva. E a noiva só pensa em quê? Noivo. E o que é que eles pensam? Estar juntos. Casar logo. Viver a vida. É ou não é? Viver a vida logo. Viver aquele momento do casamento. E quanto mais passa o tempo, mais a expectativa ela é mais forte. Ela é real. Mais a expectativa ela é mais profunda. Mais a expectativa ela queima mais. Mais você está envolvido com aquela situação. Quanto mais o tempo passa, mais envolvido você fica. E mais afogueado você está diante da situação. No que diz respeito às coisas espirituais, quanto mais o tempo passa, que você se vê ainda distante daquela realidade do mundo espiritual, mais você diz, Maranata, eu estou ansiando o teu retorno, Senhor. Eu espero, é agora. Eu estou me movendo acerca do teu retorno. Precisamos, nesse tempo, viver essa plenitude de expectativa. Precisamos viver essa plenitude de expectativa. Agora, vamos lá. Sabe por que essa mensagem ela não dá views? Dá não. Porque as pessoas elas querem criar uma expectativa para essa terra. Você vai ganhar aqui. Você vai fazer muita coisa aqui. Você vai ser bem sucedido aqui. Não que isso seja pecado, tá, irmão? Seja errado. Existe uma promessa de prosperidade para essa terra. Você está comigo? Agora preste atenção numa coisa. Eleva a tua mente. Jesus disse assim, ei, onde está o teu tesouro, também está teu coração. Ei, atenta para as coisas que você não pode ver, que é eterno. O que você pode ver é passageiro. Tudo aquilo que você está vendo aqui vai passar, irmão. Ou você tem a mentalidade dos faraós antigos, que eles eram enterrados junto com as riquezas, porque eles acreditavam que quando eles forem para outra vida, eles iam levar a riqueza também. A não ser que você acredite nisso. Não. Quando Jesus te levar, você partir, ou a igreja for arrebatada, tudo que está nessa terra vai ficar, irmão. Eleva a tua mente para uma consciência da eternidade, querido. Quando você tiver com expectativa verdadeira da volta de Jesus, nem a morte você vai temer mais. Tem tanta gente que tem medo de morrer, né?
Expectativa real da volta de Jesus. Expectativa real. Meu Deus, se ele voltar agora, o meu nome vai ser chamado. Eu vou morar no céu. É expectativa. Por isso que eu gosto dos hinos antigos, dos louvores antigos. Por isso que eu gosto da percepção do crente, muitas vezes antigo. Porque ele diz assim, meu Deus, é uma consciência de céu muito grande que eles tinham. Eles falavam muito de eternidade, de morar no céu. Se perdeu isso no meio da igreja hoje. Já parou para pensar que se perdeu isso no meio da igreja? Porque os crentes querem viver... Claro, irmãos, nós queremos trazer o céu para a terra. Vamos sim, vamos viver plenitude de alegria aqui. Vamos! Mas nada que você viva aqui vai ser comparado com aquilo que ele está preparando lá. Jesus está dizendo, ei, João capítulo 14, o texto que eu comecei o culto lendo, credes em Deus, credes também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas. Aí meu Deus, se Jesus tem uma promessa para mim de algo muito mais sublime, muito mais glorioso, por que eu vou perder tempo com essas migalhas aqui, irmão? Criar raízes num lugar onde eu não vim para ficar. Faço minhas as palavras do meu amigo Alessandro Vilas Boas, sou um homem peregrino, sou um peregrino em terras distantes, irmão. Ele diz, eu sou como um homem que tem tudo, mas espero por algo maior. Você pode ter tudo nessa vida, irmão. Você pode ter tudo, você pode alcançar tudo nessa vida. Você pode ser um homem mais bem sucedido nessa vida. Nada vai ser comparado a estar com Jesus na eternidade, na glória, no céu. Nada. Nada vai estar. E ele diz mais, ele diz assim, eu já provei de tudo nessa vida, só falta ver Jesus descer. É a expectativa. É a expectativa no nosso coração. Você tem amigos que ainda não são crentes? Você tem familiares que ainda não são crentes? Então apressa-te. Se apressa, cara. Ah, pastor, mas eles não querem. Você fez a sua parte? Então fica tranquilo. Agora, se você não fez, aí a gente tem um problema grande, que Jesus mandou fazer. E por que eu estou ministrando uma palavra como essa? Porque antes da responsabilidade cair sobre a sua vida, cai sobre mim. Irmãos, eu não tenho me isentado da minha responsabilidade. Irmãos, eu prego de domingo a domingo. Eu prego o evangelho no trabalho, eu prego o evangelho na internet, eu prego o evangelho no culto, eu prego o evangelho na célula, eu prego o evangelho na rua, eu prego... Irmão, em qualquer buraco desse lugar, eu estou pregando o evangelho. Agora, nós estamos verdadeiramente com a intenção correta no nosso coração de fazer a vontade do Senhor? Pastor, eu estou vivendo uma vida muito confortável. Você não está vivendo o evangelho de Jesus. Não está não. Se nós estivermos verdadeiramente, olha, um indício de que alguém está vivendo o verdadeiro evangelho, essa pessoa ela vive inquieta, porque para ela, o que ela está vivendo nunca está bom o suficiente. Sempre pode melhorar. Sempre pode ser melhor. Sempre pode melhorar. Sempre pode ser melhor. Uma consciência de responsabilidade sobre o que Deus espera de você vai fazer, olha só, preste atenção, vai fazer com que você seja feliz quando você chegar lá na eternidade. Eu vou usar esse termo, a gente já está vivendo a eternidade, mas eu estou usando esse termo. Quando a gente chegar no céu, você vai olhar para pessoas que você conhece e você vai dizer assim, rapaz, glória a Deus, valeu a pena. O que eu não quero é que você tenha surpresas de você não encontrar pessoas lá. A salvação é só para mim. Alguém aqui lembra da parábola do grande banquete de Lucas capítulo 14? É algo muito semelhante. Alguém lembra da parábola dos talentos? Não precisa de muita revelação para aquilo entender que está falando de um aspecto de salvação. Não precisa de muito malabarismo teológico para entender aquilo não. Irmãos, é muito claro. O patrão vai, deixa algo, sai e volta e pede conta. Meu irmão, é muito claro isso.
Deus envia Jesus, que morre pela eternidade, e o que é que Jesus faz? Ele sai, deixa o Espírito Santo, mas ele vai voltar para pedir conta. E eu vou mostrar as minhas mãos, e eu quero ouvir aquele em alto e bom som: servo bom e fiel. Eu quero arrancar, sabe, arrancar sorrisos do rosto do meu Deus. Servo bom e fiel, entra para o gozo do teu Senhor. Você está comigo, irmãos? Estamos vivendo essa expectativa real? A mensagem que está no meu coração, ela não tem mudado. Ela não tem sido alterada. Esse é o sentimento da mensagem para esses dias. Sabe por quê? É maravilhoso isso aqui. Eu vou tocar num ponto interessante agora. Isso aqui, viver como igreja é maravilhoso, não é não? Cantar no domingo, celebrar Jesus, chegar aqui 18 horas, celebrar junto com os irmãos. Daqui a pouco nós vamos terminar o culto, os irmãos vão estar aí em comunhão. Viver como igreja é maravilhoso, não é não? Glorioso viver como igreja. Agora preste atenção, nós estamos aqui vivendo como igreja, na unidade. Glória a Deus, amém. Agora preste atenção. Você acha que isso é suficiente? Estamos aqui celebrando ao Senhor, glória a Deus, mas esse é o propósito de ser igreja? Só esse? O propósito é colocar uma placa maravilhosa ali na frente, colocar um telãozão de LED aqui atrás e começar e fazer conferências e mais conferências aqui. Eu quero ser um sinal. Eu quero ser um sinal. Eu não entrei nessa vida para fazer de qualquer jeito. Eu não entrei nessa vida para ser mais um. Não entrei, irmãos. E eu tenho certeza que você também não. Não entramos para ser mais um. Não estamos aqui para fazer de qualquer jeito. Que arda no nosso coração o sentimento de nos mover para a glória de Deus, de agir e reagir para a glória de Deus, de estarmos saindo desse ambiente e lá fora sermos luz para as pessoas que estão nas trevas. Esse é o propósito de ser igreja. Aleluia! Você está comigo? Glória a Deus, glória a Deus. Esse é o propósito de ser igreja. E eu estou aqui, irmãos, com muita sensibilidade no meu coração, porque, como igreja, deixa eu dizer algo, aquilo que Deus, olha só que coisa linda, eu não vou alcançar as pessoas que Deus vai colocar no seu caminho. Olha como é grandiosa essa responsabilidade. Eu vou ganhar as pessoas que vão estar cruzando o meu caminho. Eu estou indo, peregrinando, pregando o Evangelho. E aqueles que eu encontrar, que forem tocados pela presença de Deus, eles vão estar ouvindo a palavra. Agora preste atenção, isso é muito importante. O meu chamado não vai alcançar a todos. Porque senão Deus usaria apenas um homem para alcançar toda a humanidade. Por isso que a igreja, ela não é formada apenas de uma pessoa. Existe cardume de um peixe só? Alcaté de um lobo? Tem? Não, irmão. A igreja ela é formada de uma assembleia de pessoas. Porque na unidade da igreja, Deus ali derrama uma unção. E quando essa igreja decide sair para cumprir aquilo que Jesus comissionou, aquilo que Jesus mandou fazer, há um poder envolvido nisso. Por quê? Porque a unção que está sobre a minha vida alcança um grupo. A unção que está sobre a vida de Thaís alcança outro grupo. A unção que está sobre a vida de Natália alcança outro grupo. A unção que está sobre a vida de Andrés alcança outro grupo. E cada um com o seu chamado alcança um grupo. Agora, quando um decide não fazer, tem um grupo
que vai padecer. Porque por mais, irmãos, que o seu irmão seja talentoso e habilidoso, as habilidades que Deus colocou em você, ele não tem como operar nisso. É por isso que Deus, ele assemelha o corpo à igreja. Porque o corpo ele é formado de muitos membros. Por mais que a mão, irmãos, ela seja muito habilidosa, mas se você trocar a mão pelo pé, você vai ter um dano muito forte no seu corpo. E você não vai conseguir se locomover da forma correta. Você está comigo? É uma mensagem de poucos glória a Deus e aleluias. Por quê? Porque é uma mensagem que gera em nós uma consciência de responsabilidade. Eu já vim falar aqui várias vezes. E não vim fazer cócegas em você, querido. Eu tenho um compromisso com as minhas ovelhas. E eu creio que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e seguem. Eu tenho um compromisso com as minhas ovelhas, que é levar elas para o céu. Ah, pastor, mas quem leva para o céu é Jesus. Você entende o que eu estou dizendo, né? É dar às ovelhas um pasto verdejante. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Capim desmantelado tem em muito canto. Tem em muito canto, irmãos. Tem. Só que é interessante. O ser humano, ele não pode se alimentar de pudim de manhã, de tarde e de noite. Pode? Por mais que tenha gente que tente, né? Mas não dá. Apesar de eu amar doce, mas não tem como almoçar sem ter um feijãozinho, um arrozinho. É ou não? Por quê? Porque é isso que dá o fortalecimento para o corpo. Pastor, o que é que o senhor está querendo dizer? É, irmão, é exatamente isso. Pasto bom é aquele pasto que, quando desce, igreja, vamos despertar? Vamos fazer? Vamos se mover? Por isso que eu estou vendo gente fraca. Aí eu conversei com alguns essa semana. Rapaz, o negócio está difícil. Porque, irmão, só existe uma fonte de poder e de conhecimento e de solução para tudo na nossa vida, é a palavra. Então as pessoas, elas querem resolver algo na vida delas apenas com imposição de mãos. Aí fica difícil. Deixa eu dizer uma coisa para você, nem tudo a oração resolve, não. Tem gente que diz assim, pastor, ora aqui pro meu filho, para ele parar de mentir. Irmão, pode não ter oração que dê jeito, irmão. Eu posso orar 100 mil, 10 mil vezes. Ele só vai parar quando ele decidir parar. Falta de caráter, irmão. A gente não é com oração, não. É com decisão. Decidir não fazer. Aí pronto, nascer de novo, receber Jesus. Aí para de mentir. Você está comigo? Então é uma igreja que quer tudo fácil. E eu quero, irmãos, vida fácil. Olha, nem a vida de Deus não, irmão. Mas é a melhor vida, porque foi a vida que eu escolhi. A melhor vida, irmão, é essa aqui. Eu não estou dizendo isso para te desencorajar a viver a vida da fé, não. É a melhor vida que eu decidi viver. Pesquisa sobre os avivamentos. Pega a história dos líderes dele. Dos líderes de cada avivamento. Homens que sofreram. Homens que pagaram um preço muito alto. Sabe? Então, o pouco que recebemos, nós achamos que vamos viver a plenitude de Deus. Uma revelação que a gente recebe num culto, a gente acha que aquela revelação já é o suficiente para nos suprir até Jesus voltar. Eu sei que a palavra de Deus ela se renova, mas a gente tem que buscar, né? Você está comigo? Amém. Aleluia! Onde está a sua expectativa? Vai só com essa perguntinha para casa. Onde está a sua expectativa?
Onde está a sua expectativa? Ah, pastor, minha expectativa, não sei. Olha como o negócio está grave. Se eu chegar para alguns e perguntar quem é você, talvez muitos não saibam me responder. Olha como o negócio está sério. Se eu perguntar qual o seu propósito, vai ter gente que vai gaguejar. Por quê? Porque o propósito do diabo é ter uma igreja cheia de todo mundo confortável. Deus falou comigo isso esses dias, né? Não é forte isso? Vai ter muitas igrejas cheias, irmão. Cheinha. Cheia de pessoas confortáveis. E elas vão cantar, adorar a Deus, viver a vida comum da fé. Qual é a vida comum da fé? A que muita gente está vivendo. Eu não quero viver a vida comum da fé. Por quê? Porque eu sou um machado afiado nas mãos de Deus. E se eu não estiver cortando árvore, eu não sirvo para nada. Se eu não estiver fazendo o que eu fui chamado para fazer, a minha vida ela não tem como. Se tirar o meu chamado de mim, eu morro. Se você tirar de uma pessoa o propósito real da qual ela foi criada, ela morre. Por isso que Lúcifer hoje não presta mais para nada, que é o diabo. Porque foi tirado dele o propósito da sua existência, que era adorar a Deus. Quando isso foi tirado dele, ele não presta mais para nada. Por isso que ele só serve para ser diabo. Você está comigo? Ele foi criado originalmente para adorar o Senhor. A força do louvor e da adoração foi tirada dele, só restou o diabo, Satanás. Por isso que eu não posso negligenciar com o meu propósito. Por quê? Porque tem muita gente que depende disso. Amém? Fique de pé. Vem o pessoal do louvor para cá. Aleluia. Quantos receberam a palavra? Amém. Glória a Deus. Ô, glória. Toca um negocinho aí para aliviar o ambiente. Eu gosto de mensagem que a gente fica com raiva do pregador. Que a gente passa a semana todinha dizendo assim, rapaz, amém? Essa aí, essa é boa, essa é boa. Amém? Fecha teus olhos aí. Evangelho que não confronta não é o evangelho de Jesus. A gente gosta demais, rapaz, de dançar no espírito, de correr na unção. É bom. Eu amo a unção aqui, eu amo demais a unção. Eu me movo nela. Agora tem coisas que precisam entrar no nosso coração como uma faca afiada, como uma flecha. E eu sei que essa palavra entrou aqui no coração de muita gente como uma flecha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Pensa aí no seu coração, diante de uma palavra como essa. Quantas pessoas que estão à sua volta que não conhecem Jesus? E eu quero te lançar no teu coração, diante de tantas coisas que já foi ministrada sobre a tua vida. Será que não chegou a hora de se mover? De ir até essas pessoas? Pregar,